Salve, salve literados, aqui é o Renato Lira com mais um vídeo de Escritores Ecléticos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre pontos de vistas diferentes. Então já sabe, né? Segue a vinheta! E aí, literários, tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com o vídeo dos Escritores Ecléticos. Mas antes de começar o nosso papo de hoje, já sabe, né? Deixa seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho, porque assim, sempre quando tiver vídeos novos, você será avisado. Mas às vezes o YouTube esquece de te avisar, então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeos novos para você, beleza? Antes de começarmos também um recadinho, ó. Janela aberta, ventilador, então já sabe, né? Durante esses dias de calor, para eu conseguir gravar vídeos, eu preciso estar com o ventilador ligado, beleza? Pessoal, o nosso assunto de hoje é pontos de vistas diferentes. Mas como assim, Renato? Pontos de vista diferentes? O que isso tem a ver com literatura? Exatamente, gente. Pontos de vista diferentes na literatura, dentro dos livros. Gente, o que acontece? Basicamente existem três formas de se escrever um livro, três tipos de narrativas, certo? A primeira narrativa é do ponto de vista geralmente do personagem principal, certo? Como ele vê, quando ocorre as histórias, certo? Ponto de vista do personagem principal. Seja ele vivendo atualmente, certo? Ou às vezes ele está vivendo a história, sim, em tempo real na história do livro. Segundo ponto de vista, segunda narrativa, também vista do personagem, certo? Só que é o personagem contando, às vezes pode ser o personagem principal ou pode ser o personagem secundário, contando uma determinada, por exemplo, o personagem principal, ele está contando algo que aconteceu com ele, como ele viveu os fatos. Se for um personagem secundário, do segundo ponto de vista, ele vai contar a história do personagem principal do ponto de vista dele, certo? E a terceira narrativa, que digamos que seja a mais ampla, assim, que você pode visualizar certos pontos, é aquela narrativa neutra, onde você mostra locais diferentes, por exemplo, se tem um personagem e um vilão numa ficção, mostra o que o personagem está fazendo em tal hora e dali a pouco mostra o que o vilão está fazendo também naquela mesma hora, só que em locais diferentes, entendeu? Então é um ponto de vista neutro, onde o próprio escritor ele conta vários pontos de vista, sem ter algum personagem da história envolvido na narrativa, entendeu? E o que acontece, gente? Pontos de vista diferentes. Por que acontece? Muitos livros eu tenho visto que eles têm colocado vários pontos de vista de acordo com os personagens. Por exemplo, eu já vi isso no livro na nova saga do Percy Jackson, que são Heróis do Olimpo. E eu já vi também isso, parece que em Crepúsculo, Crepúsculo. Só que na saga Crepúsculo, no último livro, Amanhecer. O que acontece, gente? E também da autora da trilogia de 50 Tons de Cinza. O que acontece? O que esses livros têm em comum? Vamos pegar primeiro os livros do Heróis do Olimpo do Percy Jackson. Ele intitula cada capítulo com o nome do personagem, que vai mostrar o ponto de vista daquele personagem sobre um determinado acontecimento. Por exemplo, vamos supor, primeiro capítulo eles estão no acampamento, meio sangue, para quem conhece lá a história de Percy Jackson, eles têm o acampamento dos semideuses. Mas vamos lá, capítulo 1, Percy. Aí tá lá contando o que Percy, acordei tal dia, fui tomar café da manhã, encontrei a Annabeth, aí tem aquele diálogo, tudo, mas do ponto de vista do Percy Jackson. Capítulo 2, tem o Annabeth. Aí a Annabeth falou, na Annabeth fala assim,
Depois que nós tomamos café, fomos para o treinamento e ela, do ponto de vista dela, ou seja, o primeiro capítulo foi do ponto de vista do Percy Jackson, o segundo capítulo foi do ponto de vista da Annabeth. Entretanto, os acontecimentos foram acontecimentos do momento de acordar até o café da manhã, na visão do Percy Jackson, e a partir do café da manhã até, vamos supor, a um treinamento que eles tinham, já era da visão da Annabeth, ou seja, a cronologia da história segue, só que cada capítulo com um ponto de vista diferente, certo? O que aconteceu assim na questão do Crepúsculo, gente? Não sei se todo mundo ficou ciente disso, mas a autora de Crepúsculo, quando ela estava escrevendo, ela ia escrever o Crepúsculo a mesma história do Crepúsculo, só que na visão do Edward, que até o livro foi intitulado de Sol da Meia-Noite. O que aconteceu, gente? Ela foi hackeada quando ela estava escrevendo esse livro. Então, consequentemente, ela parou de ler e nunca mais escreveu isso. O que aconteceu? Mas aí, quem conseguiu acesso, assim, porque foi hackeado e foi distribuído. Então ela escreveu até um certo ponto, entendeu? Como a Bella, ela era humana e ela dormia, e o Edward, como vampiro, não dormia. Era interessante porque ela mostrava o que ele fazia enquanto a Bella, a personagem principal, estivesse dormindo. Aí beleza, não virou. Depois de 10 anos ela lançou um Crepúsculo Reimaginado, que é Vida e Morte, que no caso a menina era vampira e o rapaz era humano e os dois se apaixonam, entendeu? Então basicamente foi isso. Mas como que funciona nessa questão? A autora de 50 Tons de Cinza teve 50 tons de cinza, teve 50 tons mais escuro e 50 tons de liberdade. Ela começou, depois que saiu o filme, que virou um fenômeno, ela começou a lançar os livros na visão do ponto de vista do Christian Grey. Porque o que acontece? Nas histórias, na primeira trilogia, contava sempre do ponto de vista da Anastácia. Então ela começou a lançar contando a mesma história, só que do ponto de vista dele, do rapaz. Porque geralmente isso acontece muito em romance, certo? Geralmente romance é sempre como a menina vê o rapaz, ou como o rapaz vê a menina, entendeu? Outro autor que estava utilizando bastante isso, só que a diferença era o quê? Ele colocava o nome do personagem, por exemplo, na última música, ela colocava lá Rony, né? Que era a personagem principal. Contava acontecimentos onde a Rony era o centro daquele capítulo. Entretanto, não falava, a narrativa era uma narrativa neutra. Não contava assim, tipo assim, o ponto de vista da Rony, entendeu? Mas, por exemplo, se tivesse o nome Rony, era o que estava acontecendo na casa da Rony, entendeu? Quando falava do Will, que era o rapaz, contava o que acontecia na casa do Will, ou no trabalho dele, ou quando ele estava esperando a Rony. Tudo onde o personagem que estava no título do capítulo era o ponto central daquele capítulo, entendeu? Então, basicamente, gente, ponto de vista é visto assim. Você tem várias formas de você descrever, mesmo você sendo uma narrativa neutra, seja a narrativa sendo de um personagem principal, ou seja, até um livro inteiro que você coloca uma história no personagem principal e reescreva a mesma história, só que do ponto de vista de outro personagem, onde no caso seria um casal, ou vilão, ou herói e vilão. Tudo é questão de ponto de vista. Por que isso é interessante, gente? Porque a gente tem que ter em mente, quando a gente vai começar a escrever uma história, como que vai ser a narrativa. Se vai ser uma narrativa do personagem principal contando a história dele, se ele já passou por aquilo e ele vai contar, tipo assim, 2 anos atrás aconteceu isso, ou se algum amigo dele vai falar, eu vou contar a história de fulano de tal, ou se você, escritor, vai fazer uma narrativa. No dia tal aconteceu tal coisa e tal. Entendeu? E também pode fazer aquele estilo flashback. A pessoa está no hospital. Como que a pessoa foi parar no hospital? Entendeu? Vários filmes já começaram assim, e várias histórias começaram assim.
Então, gente, toda vez que você for começar a escrever um livro, tenha isso em mente, ponto de vista. E mesmo que você tenha um ponto de vista único e quiser reescrever aquela história com outro ponto de vista, os leitores estão se agradando muito com esse estilo, porque já é uma coisa que gera muita curiosidade. Porque fala assim, nossa, mas o que fulano pensava? Eu acho que muitos escritores começavam a questionar isso. Então, isso foi uma estratégia do escritor até para vender mais, para angariar mais histórias, certo? Então, pessoal, esse foi o nosso papo de hoje. Pontos de vista diferentes nos livros e na literatura. Meus amigos literários, se você curte os conteúdos que eu posto aqui, já deixa o seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho. Lembrando que agora quando você vai ativar o sininho, existem 3 opções: avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Selecione sempre avisar todas as notificações, que sempre quando tiver vídeos novos do canal você será avisado. Mas mesmo assim, às vezes o YouTube não te avisa, então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeo novo. E deixa o seu like, que isso vai ajudar o YouTube a entender você tá curtindo os vídeos do canal e vai sempre te avisar, beleza? E pessoal, se inscreva no canal. Eu sei que tem muita gente que assiste os vídeos do canal e não tá inscrito, então se inscreva no canal, certo? Pessoal, se você curte esse rapaz carismático, esse rapaz simpático que vos fala, me siga nas redes sociais, tem minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook e meu Twitter. Me siga lá que eu tô sempre postando alguma coisa, certo? Eu posto mais no Instagram e no Facebook. No Twitter eu tô começando a postar quase que periodicamente, não é todo dia, nem no Instagram e no Face, mas sempre eu posto alguma coisa lá, certo? Então no Instagram eu tô colocando bastante stories, então bastidores do canal, meu dia a dia, o que eu vou fazer relacionado à literatura no dia, porque às vezes eu tento me organizar, tipo assim, hoje eu vou montar roteiro, hoje eu vou gravar vídeos, hoje eu vou colocar leitura em dia, hoje eu vou colocar escrita em dia, sabe? Hoje eu vou fazer pesquisas, entendeu? Então, gente, toda vez que eu faço alguma coisa, todo dia eu faço alguma coisa referente ao canal. Nem todo dia eu gravo vídeo, mas quando eu gravo vídeo, eu gravo mais de um vídeo. Então você vê que várias vezes eu tenho mais de um vídeo com a mesma roupa, porque eu não fico trocando de roupa, mas é mais prático. Então, gente, pessoal, então se você quiser me siga nas redes sociais, certo? Está aqui na descrição também, está os links, beleza? Pessoal, o canal Escritores Ecléticos agora está com uma parceria com a Apoia-se. Apoia-se é o sistema de financiamento coletivo. Então, se você quiser se tornar um patrocinador e conhecer as vantagens que tem um patrocinador do canal Escritores Ecléticos, clica no link que está na descrição, beleza? Pessoal, se você é escritor, tem algum trabalho, quer uma ajuda aqui do canal para divulgar seu trabalho, nós temos o quadro Dica Literária e o quadro Resenhas. Eu faço esse trabalho gratuitamente para vocês. Se você quiser me mandar para eu divulgar o seu livro, é só você me mandar no assunto Dica Literária um e-mail para o renato.lira.almeida@gmail.com. Se você quiser mandar a resenha, para a resenha você me manda no assunto resenha para o mesmo e-mail, certo? Lembrando, gente, que para a dica literária você não precisa me enviar o livro, certo? É só você responder um questionário que vai me ajudar a montar o roteiro para divulgar o seu trabalho. Entretanto, para a resenha você precisa me mandar o livro, porque eu preciso ler o seu livro para fazer uma resenha. A gente troca uma ideia e você pode me mandar ou físico ou em PDF, certo? Então, gente, é só me mandar o e-mail está aqui na descrição, renato.lira.almeida@gmail.com, beleza? Pessoal, tem os meus trabalhos literários, meu livro de poesias no Notepad, meu livro de contos de terror no Notepad, meu livro cristão na Clube de Autores, meu livro de ficção fantástica pela Draga Editorial e o conto de romance que eu participo na antologia pela Enfoque Editora. Os links também estão aqui na descrição. Pessoal, nós temos os nossos grupos de literatura, grupos Escritores Ecléticos no Facebook e grupo Literários no WhatsApp. Os links estão aqui na descrição. Se literatura é a sua praia, esses livros são para você, beleza? Pessoal, se você curte um estilo mais dark, um estilo mais de terror, um estilo mais macabro, de suspense, tem um blog onde eu escrevo, o blog Dark Books, certo? Lá tem resenhas de filmes, resenhas de séries, resenhas de livros, críticas de cinemas e artigos literários. Lá eu escrevo aos domingos, mas não escrevo sozinho. Escrevo com uma equipe show de bola de blogueiros. Então, se você quiser, é darkbooksblog.blogspot.com.br. O link também está aqui na descrição, certo?
Pessoal, espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e chama, gente. Chama todo mundo para se inscrever no canal, certo? Porque aí, juntos nós vamos mais longe, certo? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever se ainda não é inscrito, certo? Eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do Escritores Ecléticos, galera. Até a próxima. Fui!